curiosidade sobre o Moondrop Shoe 2 aumentou depois que ele apareceu na promoção de verão do AliExpress por menos de R$100. Eu vou te dizer se vale a pena, mas é bom entender o que o Shoe 1 fez pelo áudio, e isso vai te ajudar a entender para que veio o Shoe 2, que é esse aqui na minha mão. Quando foi lançado por volta de $20, o Shoe 1 revolucionou, mostrando que era possível fazer um fone barato, com sonoridade boa o suficiente para agradar e surpreender até os audiófilos. Naquela época, era impossível pensar em qualquer fone decente por menos de $50. Como ele era bom, mas reclamavam do cabo fixo, a concorrência tratou de lançar fones bons e baratos com cabo removível, e aí surgiram ícones como o 7Hz Zero, com tuning feito pelo Crinacle, que também foi um sucesso, e a falta do cabo fez o Shoe acabar sendo esquecido, e também a sonoridade dele não era aquela esperada pelos consumidores comuns. O comprador ele acabou se sentindo enganado com o tanto de hype e review elogiando o Shoe 1, principalmente feito pelos audiófilos, que gostam de assinatura neutra. Não só por isso, mas eles também faziam um marketing bem agressivo, claro, para continuar recebendo mais produtos da marca. Só que na hora de usar, era um fone morto e metalizado, isso falando para o cliente comum, deixando quem queria economizar frustrado. Nada pior do que você tentar economizar e quando o produto chega você achar ele uma porcaria. E aí foi então que a Moondrop pegou e lançou este carinha aqui, o Shoe 2. Mas para que veio o Shoe 2? Duas soluções. A primeira delas, entregar o cabo removível, que muita gente reclamava, esse aqui tem cabo removível. E a segunda foi mudar o tuning dele, a equalização de fábrica dele, deixando ele muito mais agradável, muito mais amigável e bem mais divertido de ouvir para o público convencional, com graves e agudos presentes, só que sem aqueles exageros e distorções de fones bem baratinhos com aquela curva em V agressiva demais. A meu ver, o Shoe 2 é um grande acerto, para alguns audiófilos não. Ele mudou, saiu da característica dele, piorou, enfim. Mas para mim é um fone que consegue abraçar um público bem maior, que agora não precisa e também não quer entender de áudio. Só quer curtir uma boa música, quer poder usar o fone em jogos e curtir também. Afinal, os audiófilos, na minha visão, tem dinheiro muitas vezes para gastar com fones mais caros. Deixa esse universo aí dos fones mais caros para eles e deixa a gente aqui com os fones com tuning mais agradável, mais divertido. E eu tô falando aqui como um leigo que não tem claramente mesmo, não tem o mesmo gosto musical que os audiófilos. Um ou outro canal de audiófilo que eu acho legal e que consegue transmitir se eu vou gostar ou não de um fone. A maioria dos canais de audiófilo que eu assisto é extremamente chata de assistir, cheia de termo técnico e ao mesmo tempo cheia de termo subjetivo para descrever um monte de coisa que eu não quero saber e também não consegue me falar o principal. O fone é bom, eu vou gostar do fone, toca bem, é divertido e vou falar para vocês por experiência própria, eu já me dei muito mal, já gastei muito dinheiro acreditando aí nesse blá 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 dos audiófilos e acabei comprando muita coisa cara que me decepcionou e que eles tinham achado fantástico. Hoje em dia eu acho que vocês devem procurar reviews de pessoas que sejam mais parecidas com vocês, porque em áudio o fator pessoal conta muito mais do que dados técnicos e essas formas de descrever o áudio que sinceramente me lembram muito aquelas formas de descrever vinhos de alguns enólogos. Eu acho aquilo extremamente chato, não sei se vocês concordam, eu só quero saber se o vinho é gostoso, bom de tomar, enfim, eu não quero saber se é amadeirado com a madeira do Himalaia, aquele monte de coisa que eles ficam inventando, né, para tentar extrair um valor na coisa acima do que é a essência da coisa. Então é interessante aqui, ó, em relação à Moondrop, né, que ela ainda hoje mantém algumas coisas que outras marcas não fazem, ou porque não querem ou por safadeza, que é tudo em metal aqui. Muitas marcas aí alegam que como o produto é de baixo custo, baratinho, a gente acaba colocando resina e coloca só uma faceplate muitas vezes aqui fora. Aqui não, é tudo de metal, só que o legal é que a Moondrop conseguiu fazer o bicho pequenininho e continuou leve. Então é um fone muito confortável que você não sente que está usando, dá para usar por horas e horas e horas. Aqui na parte superior a gente tem um filtro, ele pode ser removido e trocado. É uma das coisas que dá defeito em fones e muitas vezes não é substituível ou dá trabalho, sai caro. Então ele tem algumas características de fones aí mais caros, apesar de ser barato. Eu achei de ruim aqui, é ruim de colocar as ponteiras, é bem apertado e também o cabo é bem pequeno.
A depender de onde você vai usar ele, talvez você precise comprar um extensor, porque se não for num DAC ali na frente mesmo do seu PC, talvez quem esteja comprando nem tenha um DAC, vai usar lá atrás do PC, ou na porta frontal, a depender até de onde o PC fique, também vai ficar pequeno, tá? A qualidade do cabo não é um cabo premium, mas é um cabo que eu achei acima da média dos fones que vem com cabo nesse valor. É um cabo que não é daquele tipo trançado como os da KZ que embola pra caramba. É um cabo bom, eu gostei, mas não é top. O estojo para transporte, ele acompanha vários outros fones da Moondrop. Ela repete esse estojinho que eu acho super charmosinho, super bonitinho. Aqui vai caber o fone, o cabo e mais as ponteiras. As ponteiras foram modificadas, pioradas. No Shu 1 vinham as spin tips da própria Moondrop que custam caro, e aqui eles resolveram tirar e colocar essas ponteiras de silicone aqui, que são mais ou menos, não são boas, mas também não são ruins. Em relação às especificações que você vai poder ver no site ou na caixinha dele, drivers de 10mm, mas a parte mais importante aqui é que ele tem especificações que tocam em qualquer fonte, a partir de qualquer fonte consegue empurrar ele. Não é um fone que requer amplificação, apesar de alguns canais eu ter visto pedindo amplificação. Não é necessário ter amplificação, ele vai tocar. Qual que é o grande tchananã do Shu 2 na minha visão, em relação ao Shu 1 e em relação a vários outros fones? Ele tem um ótimo, maravilhoso tuning de fábrica. 90% da percepção de áudio de um fone envolve o tuning de fábrica. Isso é o mais importante, porque um fone que tenha um bom tuning irá tocar bem em praticamente qualquer fonte, considerando que não é um fone que exija amplificação, certo? O bom tuning salva todas as outras condições, salva DAC, salva cabo, salva amplificador, salva até ear tips, porém o contrário não salva. Fone com uma tunagem mal feita ou uma tunagem ruim, você vai gastar bastante dinheiro e provavelmente não vai conseguir solucionar o problema do fone. Então é muito melhor você ter, principalmente num fone barato, um tuning muito legal, que é o caso do Shu 2 aqui, vai te fazer muito feliz. É um fone muito divertido. Eu vou falar algumas coisas aqui que eu gostaria de saber quando eu ainda era novo no mundo do áudio, e eu vou compartilhar com vocês. Ignore o hype do lançamento e dos reviews. Aproveite o que você tem, pode ser um fone bem mais simples. Aproveite o que você tem. Não precisa se desesperar e achar que o seu fone virou uma porcaria depois que alguma coisa foi lançada. Tem muitos reviews que vão falar que um produto é bom e outros reviews que vão falar que um produto é horrível. Em quem que você deve acreditar? Acredite na pessoa que faz reviews que tem gosto musical ou sonoro mais parecido com você. Todo produto de áudio tem um limite a partir do qual incrementos de custos não serão proporcionais aos ganhos que você vai ter na prática. Ache esse ponto de equilíbrio. Eu acho que o Shu 2 está num ponto de equilíbrio muito massa. 100 pilas é um valor assim maravilhoso para você ter um fone muito divertido, que serve para ouvir música e se divertir, serve para você jogar e se divertir também. Tem fones bem mais caros e bem melhores que ele tem, mas o que ele já está entregando está de bom tamanho, está ótimo pelo preço. Cuidado com isso. Canais grandes tentarão fazer você gastar sempre mais, mas não precisa. Eu falei sobre as ear tips que a Moondrop mudou. De todas as coisas para fones intra-auriculares, uma das coisas que talvez você deva dar mais importância e comprar aí para servir para outros fones futuros ou que você já tenha são as ear tips. São uma das coisas que mais influenciam na sonoridade, e é importante que em um fone desse tipo o fone vede bem. Então dá um certo valor a ear tips, sim. Compra aí de alguma marca que você acha legal, da própria Moondrop se for o caso, ou de outra, mas compra pelo menos uma vez na vida porque faz diferença. Outra coisa importante, muito importante, aqui atrás na caixa a gente tem a curva de equalização dele. Aprenda a entender ou a ler a curva de equalização dos fones. Se você testou um fone em algum lugar ou tem um fone que você gosta muito, é bom você memorizar a curva de equalização desse fone, para que no próximo fone que você está pensando em comprar, será que eu vou gostar ou não desse fone? Será que ele vai tocar do jeito que eu gosto ou não? Se ele for próximo da curva de equalização que você já memorizou, show, pega. Se for muito diferente, as chances de você não gostar sobem bastante. Da mesma forma, um fone que você odiou, achou muito ruim, dá uma olhada na curva de equalização dele, porque pode ser que lance um outro fone e você fique super no hype, e aí quando você vai ver a curva de equalização é parecida com aquele fone que você achou horrível. Não pega.
provavelmente você vai se dar mal. Depois de ver várias curvas de equalização com o passar do tempo, você vai começar a memorizar e a entender o básico aqui, que é esse cantinho tem grave, aqui tá os médios e aqui estão os agudos. Você vai aprender esse basicão, não precisa ir muito além disso não. Outra coisa importante, muitas pessoas na internet ficam procurando e vão fazendo a coleçãozinha delas de fones baratos. Não vá tanto nessa linha de vou comprar vários fones baratos porque assim eu terei vários fones. Tire algum momento para você gastar um pouquinho mais para que você tenha acesso realmente a, pelo menos uma vez, uma experiência de áudio superior. Ao invés de você ficar tendo várias experiências de entrada e às vezes juntando tudo aqui daria para comprar um fone superior, faz isso pelo menos uma vez na sua vida. Compra um fone de $50 ou sei lá, de $100. Vive um pouco da experiência de um bom fone de verdade. Vive pelo menos uma vez a experiência de um controle de qualidade diferente, uma qualidade de material muitas vezes diferente. Mas essas são dicas aí que eu gostaria de dar. O Shure 2 é um fone que tem uma sonoridade muito gostosa para mim. Muito melhor do que o 7Hz Zero, que eu gostei bem mais. Gostei mais também do que o Shure Venus. Mais confortável, mais leve e que toca variedades maiores e de um jeito mais gostoso para o meu ouvido. Pode ser que para o seu não, mas lembre que eu não sou audiófilo, eu sou público consumidor normal, simples, então a chance de você, se for público consumidor normal, simples, também gostar são grandes. Vou deixar o link na descrição aí se você quiser comprar. Espero ter te ajudado. Desculpa qualquer coisa aí para os audiófilos. Tchau, tchau.